Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em Milagres. Estamos aqui hoje na lição de número 58 e vamos revisar as seguintes ideias. Minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade abençoa o mundo, não há nada que a minha santidade não possa fazer, a minha santidade é a minha salvação e eu sou abençoada como um filho de Deus. Né? Se você não gostar dessa palavra santidade, você pode substituí-la por inocência, tá? Hoje é a nossa 8ª lição da nossa primeira revisão, né? Que na minha opinião é a mais disruptiva de todo o livro, né? Concentrando aquelas primeiras 40 lições que vão detonar e explodir o sistema de pensamento do ego. E nós vamos revisar a lição 36, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, ou a minha inocência envolve tudo que eu vejo, que declara: a percepção do mundo real vem da minha santidade. Tendo perdoado, não me vejo mais como culpado. Posso aceitar a inocência, que é a verdade sobre mim. Vista com olhos que compreendem, a santidade do mundo é tudo o que eu vejo, pois só posso retratar os pensamentos que mantenho sobre mim mesmo. Lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. A minha inocência abençoa o mundo. A percepção da minha santidade não abençoa a mim sozinho. Todos e tudo o que vejo à sua luz compartilham na alegria que ela me traz. Não há nada à parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha santidade. À medida que reconheço minha santidade, a santidade do mundo resplandece, para que todos a vejam, né? Então, à medida em que eu reconheço a minha própria inocência, a inocência do mundo resplandece para que todos a vejam. A percepção da minha própria inocência não me abençoa sozinha, né? A minha inocência abençoa o mundo, tá? A consciência que eu tenho da minha inocência abençoa o mundo, tá bom? Lição 38. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Não há nada que a minha inocência não possa fazer. A minha inocência é ilimitada no seu poder de curar, porque é ilimitada no seu poder de salvar. Do que mais se pode ser salvo, senão de ilusões? E o que são todas as ilusões, exceto falsas ideias sobre mim mesmo? A minha santidade, a minha inocência, as desfaz todas essas ilusões, afirmando a verdade sobre mim. Na presença da minha santidade, na presença da minha inocência, que compartilho com o próprio Deus, todos os ídolos se desvanecem. A minha santidade é a minha salvação. Lição 39. A minha inocência é a minha salvação. Já que a minha santidade me salva de toda culpa, reconhecer a minha santidade é reconhecer a minha salvação. Já que a minha inocência me salva de toda culpa, reconhecer a minha inocência é reconhecer a minha salvação. É também reconhecer a salvação do mundo. Uma vez que eu tenha aceito a minha inocência, nada pode me amedrontar. E porque não tenho medo, todos têm que compartilhar a minha compreensão, que é a dádiva de Deus para mim e para o mundo. E por fim, a lição 40. Eu sou abençoado, abençoada como um filho de Deus. Aqui está a minha reivindicação a todo o bem e só ao bem.
Eu sou abençoado como um filho de Deus. Todas as coisas boas são minhas, porque Deus as destinou a mim. Por ser quem eu sou, não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor. Meu Pai me sustenta, me protege e me dirige em todas as coisas. O seu cuidado por mim é infinito e está comigo para sempre. Como sua filha, sou eternamente abençoada. Então vamos lá. Minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade abençoa o mundo, não há nada que a minha santidade não possa fazer, a minha santidade é a minha salvação, eu sou abençoada como uma filha de Deus. E aí a gente volta e lê tudo da primeira revisão. Hoje é a nossa penúltima lição. Não, antepenúltima. Vamos lá. Lição 51. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu só vejo o passado. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu não vejo nada tal como é agora. Meus pensamentos não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornada porque vejo um mundo sem significado. O mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Eu não tenho pensamentos neutros. Eu não vejo coisas neutras. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu estou determinada a ver. Eu estou determinada a ver as coisas de modo diferente. O que eu vejo é uma forma de vingança. Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Eu não percebo os meus maiores interesses. Eu não sei para que serve coisa alguma. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Acima de tudo, eu quero ver. Acima de tudo, eu quero ver de modo diferente. Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu inventei o mundo que vejo. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Eu poderia ver paz em vez disso. Minha mente é a mente de Deus. Eu sou muito santo. Minha santidade envolve tudo que eu vejo. A minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoada como uma filha de Deus, tá? E aí a gente vai vendo como esses pensamentos, um vai se encadeando no outro, né? Vocês percebem como é forte quando a gente lê assim, seguido? Como fica forte, né? Como nós podemos perceber que os exercícios são uma corrente onde cada elo se encadeia no elo anterior, né? Literalmente uma grande corrente de pensamento chamada Sistema de Pensamento do Divino Espírito Santo. Sendo que os primeiros pensamentos dessa corrente se destinam a mostrar pra gente o quanto esse mundo do ego é absolutamente ilusório, né? Muito bonito, né? E se você tiver, como eu, um problema com essa palavra santidade, ou santo, santa, use inocência. Então, a minha inocência envolve tudo que eu vejo. A minha inocência abençoa o mundo. Não há nada que a minha inocência não possa fazer. A minha inocência é a minha salvação. Eu sou abençoada como um filho de Deus. Porque o que é essa inocência? Essa inocência é a tua verdadeira natureza. É a minha natureza verdadeira. É a nossa natureza verdadeira, que é o Cristo em nós, né? Então eu poderia dizer assim:
A minha verdadeira natureza envolve tudo que eu vejo. A minha verdadeira natureza abençoa o mundo. Não há nada que a minha verdadeira natureza não possa fazer. A minha verdadeira natureza é a minha salvação. Porque o Cristo em mim é a minha salvação. Eu sou abençoada como uma filha de Deus. Tá bom? E aí a gente traz essas lições para uma linguagem que eventualmente vai ficar mais palatável para nós. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora a gente vai ler o texto da Melody Beat, da Linguagem da Liberdade, do dia 27 de fevereiro, que é um texto muito interessante, intitulado Os Puxa-Sacos. Os puxa-sacos. Você já esteve perto de puxa-sacos? Eles são desagradáveis. Estar à volta de alguém que está se desmanchando para agradar uma outra pessoa é quase sempre irritante e nos causa ansiedade. O puxa-saquismo, a adulação, é um comportamento ao qual podemos ter nos adaptado para sobrevivermos em nossas famílias. Talvez não tenhamos conseguido o amor e a atenção que merecíamos. Talvez não tenhamos nos dado permissão para agradar a nós mesmos, confiar em nós mesmos e escolher o curso de ação que demonstre autoconfiança. O puxa-saquismo, a adulação, pode ser evidente ou dissimulado. Podemos ficar em volta das pessoas, falando sem parar, quando tudo o que estamos dizendo é: espero que esteja lhe agradando. Ou podemos ser mais dissimulados, seguindo quietinhos pela vida, tomando as decisões importantes, sempre pensando em agradar os outros, É o nosso comportamento de agradadores. Então, nas mulheres, a gente vê esse comportamento de um modo geral nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos afetivos. E nos homens, a gente vê no trabalho. Muito engraçado ver o homem puxando o saco do chefe. Eu tinha um colega no meu outro trabalho, nossa, como o homem era puxa-saco. Meu Deus. Aquela pessoa que estava, assim, tudo sempre que o chefe fazia era maravilhoso. Levar em consideração os desejos e necessidades de outras pessoas é parte importante dos nossos relacionamentos. Temos responsabilidade quanto aos amigos, à família e os chefes. Temos um forte sentido interior de responsabilidade, de sermos carinhosos e atenciosos. Mas ser puxa-saco faz o tiro sair pela culatra. Não somente faz as pessoas se aborrecerem conosco, como quase sempre ficamos chateados quando os nossos esforços para agradar não funcionam como desejamos. As pessoas de quem mais gostamos de estar perto são aquelas que têm consideração com os outros, mas que, em primeiro lugar, agradam a si próprias. A oração. Ajude-me, Deus, a superar os meus temores e a começar a agradar a mim mesmo, Então, é um mecanismo é um instinto de sobrevivência, A gente começa a puxar o saco das pessoas, nós começamos a querer agradar. E aí nós começamos a fazer algo que não nos serve. E quando a gente está nessa vibração, esse é um comportamento que, na minha opinião, é muito baseado naquele nível de consciência da vergonha. Um pouco do medo também, Um pouco do medo. Eu agrado porque eu tenho medo de desagradar. Se eu desagradar, o que poderá acontecer? Mas quando eu estou vibrando nesse nível de energia, eu não sou eu mesma. Eu não sou eu mesmo. Vocês concordam comigo? Então eu estou perdendo a autenticidade. Se eu não estou sendo autêntica, eu não posso, evidentemente, de forma nenhuma, eu não posso estar vibrando na minha verdade. E para eu escolher essa vida que eu quero ter, eu preciso estar vibrando na minha verdade. Vocês concordam comigo? Eu não posso criar essa vida que eu quero ter, escolher essa vida que já está lá pronta para mim, se a minha vibração está desconectada de quem eu verdadeiramente sou,
Então eu estou mostrando para o mundo uma máscara. Concordam comigo? Eu estou apresentando para o mundo uma máscara. Estou sendo político, né? Como a gente diz aqui no ditado, eu tô querendo acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo, né? Eu tô querendo não me posicionar, né? E aí tem aquela frase da Bíblia, né? Que diz que o inferno é dos mornos, né? Os mornos não se posicionam, né? Os mornos não se posicionam, né? E aí, como é que a gente fica? A gente fica em cima do muro, né? Por quê? Porque nós temos medo de sermos quem somos. Porque quando nós fomos quem éramos, isso não foi bem visto na nossa família de origem. Nós precisamos criar mecanismos para sobreviver. Né? Aqui, tá no livro do Apocalipse. Eu achei aqui. Tá no capítulo 3, versículos 15 a 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas não era essa a frase que eu queria, né? O que a mensagem aqui é que a gente não pode ser covarde, a gente não pode ser indeciso. Nós temos que ser quem somos. Nós temos que agir a partir daquilo que acreditamos. Em que acreditamos, né? Então, aí... Qual é o destino dos mornos, né? Os mornos irão para o inferno. Entre aspas, tá, gente? Isso tudo aqui dito com muita... Desculpem aqui, tive uma crise de espirro. Então é isso, né? Nós precisamos ser autênticos. Não precisamos falar de forma agressiva, né? Não precisamos ofender os outros, enfim, mas precisamos nos posicionar, precisamos defender aquilo que acreditamos, e fica muito difícil quando a gente quer agradar os outros o tempo todo. Vocês concordam comigo? É impossível agradar as pessoas o tempo todo. E é impossível que as pessoas nos agradem o tempo todo, né? Porque a gente tem interseções, né, de pontos de vista comuns aí uns com os outros. Concordam comigo? Basicamente é isso, né? Então ela está falando disso hoje e nós precisamos inserir isso, essa ideia desse comportamento de adulação dentro da nossa jornada 2025, uma nova escolha, né? Porque nós estamos aqui querendo retirar, né, das nossas personalidades tudo aquilo que é realmente diferente das nossas essências, né? O que não é a minha essência está encobrindo a minha essência. E o que está encobrindo a minha essência é o sistema de pensamento do ego. Faz parte do sistema de pensamento do ego. Tá bom? Essa é a ideia. Hoje a gente vai ler sobre o terceiro raio aqui de Deus no livro do Dr. Joshua David Stone. Ok? Então vamos para o terceiro raio. A glória do terceiro raio é uma ativa inteligência ou a sabedoria que coloca a nossa consciência de Deus em demonstração, e que demonstra, né, a nossa consciência de Deus e a ação no mundo material, no mundo terreno e não apenas no mundo espiritual, né? No mundo mental, no plano espiritual e no plano mental.
A corrupção do terceiro raio de Deus, né? Poderia ser uma natureza superintelectual e a falta de uma integração apropriada dos sentimentos e emoções de alguém. Isso é mais comum nos homens. Também poderia ser uma pessoa que está sendo governada pela mente, em vez de ter maestria sobre a sua própria mente, em vez de aprender como aquietar a mente quando isso for necessário. Poderia ser também planejar demais e pensar demais sobre a sua própria missão, mas não fazer isso, não tomar nenhuma atitude, né, para colocar a missão em prática. Poderia também se tratar de uma preocupação e de uma superidentificação com fazer dinheiro e com buscar negócios e negligenciar a vida espiritual, porque o terceiro raio está associado ao mundo dos negócios. Também poderia ser uma corrupção das práticas de negócios do ego negativo, baseadas na competição, em vez de serem baseadas na cooperação espiritual. Poderia ser também o ego negativo controlando as práticas de negócios de alguém, consistindo em fazer dinheiro a qualquer preço e não se importando com quem você vai ferir nesse processo. E isso poderia ser resumido com você vai fazer seus negócios de forma que você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua própria alma, né? Então, um jeito sujo aí de fazer negócios, uma superidentificação com a matéria, o indivíduo passando a vida inteira preocupado com ganhar dinheiro, com obter prestígio, com obter admiração no mundo profissional, né? E nesse processo perder as coisas que na verdade são mais importantes na vida, né? E nesse processo se perder também de uma potencial jornada espiritual, porque não vê valor na espiritualidade, só está preocupado em ganhar dinheiro. Isso é muito comum hoje em dia, né? Nós devemos fazer essa reflexão, né? Uma coisa que eu acho interessante trazer para vocês aqui, que acho que ainda não trouxe, e que ao longo do caminho, à medida em que a gente for lendo esse livro A Linguagem da Liberdade, da Melody Beach, ela vai falar sobre isso, né? É que nós precisamos entender que o sistema de pensamento do ego, ele traz pra gente, obviamente que de forma diferenciada, né? Cada pessoa é de um jeito, né? As pessoas não são iguais, né? A noção que a gente aprende nos grupos de 12 passos do que vem a ser os defeitos de caráter, né, que nós temos. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio conjunto de defeitos de caráter, né? É exatamente isso que ele está tentando mostrar aqui, onde nós nos corrompemos, onde nós estamos mais próximos de Deus na expressão de cada um desses raios, porque nós temos que expressar todos eles, e onde nós estamos mais distantes de Deus e, portanto, sendo governados pelo sistema de pensamento do ego negativo, né? Então é muito importante, gente, que nós entendamos, eu acho que eu falei a respeito disso lá em 2023, quando a gente estava na jornada de cura da criança interior, que são os nossos próprios defeitos de caráter que destroem as nossas vidas, que destroem a possibilidade de conseguirmos algo de bom para nós que eventualmente ainda possa estar fora do nosso alcance, ok? Então, como é isso?
É o meu egoísmo, vou dar alguns exemplos aqui. É o meu egoísmo que me impede de prosperar. É a minha intransigência que me impede de ter relações mais satisfatórias com as pessoas. Vocês entendem isso? É a minha preguiça que me impede de obter aquela promoção no trabalho. É o meu desinteresse, a minha falta de compromisso que me impedem de adquirir aquelas habilidades que de repente o colega que senta do meu lado adquiriu. E aí ele foi promovido e eu não. Ah não, mas tem um monte de gente puxa-saco, tema da aula de hoje, sendo promovida no meu trabalho e eu tô de fora. Então talvez a minha lição nesse caso, e a gente sabe que acontece, seja eu trocar de trabalho. Não é mesmo? Talvez seja a minha ganância que esteja me impedindo de viver uma vida mais equilibrada. Talvez sejam as minhas fofocas dentro da empresa que estejam impedindo que o meu chefe me veja como uma pessoa mais confiável. Então são os meus defeitos de caráter o tempo todo. E a gente não tem que ter vergonha disso, sabe? Somos todos humanos. Mas nós precisamos nos imbuir do propósito de melhorarmos a cada dia. Vocês concordam comigo? É isso, não é? E às vezes o nosso nível de inconsciência é tão grande, tão grande, tão grande. Aí a gente está naquele nível de consciência lá da vítima, né? Que o tempo inteiro nós apontamos o dedo para fora, assim, e dizemos que a culpa é dos outros, porque a nossa vida não andou, né? Uma coisa interessante que a gente observa é como na nossa sociedade os pais tendem a culpar os filhos pelos próprios fracassos, né? Ah, então eu não fui adiante na minha carreira porque eu me casei, porque eu tive filhos. Ah, eu não fui adiante na minha carreira porque eu não pude fazer XYZ porque a família me aprisionou. Ah, se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse tido filhos, eu não teria esse fardo familiar para eu carregar. Eu teria tido uma vida mais livre. Bom, são as escolhas que a gente faz, não é? E às vezes a escolha de formar uma família pode ser justamente algo que vai salvar a sua vida, né? Talvez se você não tivesse aquela família para te enraizar, talvez você tivesse aí bebendo, fumando, se drogando, né? Então é muito importante que nós possamos perceber como as nossas estratégias de sobrevivência em família, no trabalho, na sociedade. Lembrando que o ego negativo é a nossa programação de sobrevivência, é o nosso cérebro reptiliano lá, primitivo, que mata para não morrer, que é ou eu ou você, essa é a lei do ego, ou eu ou você, né? Olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião, lei do ego, são as leis do caos, né? E eu, obviamente, só vou encarar essa circunstância se eu estiver lá nesse nível de consciência do ego, que são aqueles níveis primários, né? Ao nível da vergonha, o nível da culpa, o nível do medo, o nível do orgulho, o nível da apatia, né? E aí eu tô vibrando em tudo isso, não é mesmo? E eu só vou, vejam bem, eu só vou o que eu ia falar? Me perdi aqui do que eu ia falar. Eu só vou ter esse tipo de pensamento, olhar para o mundo dessa forma, se eu não estiver disponível para enxergar de que forma
eu estou contribuindo para as circunstâncias da minha vida. A minha mesquinharia, o meu controle, a minha manipulação, a minha falsidade, eu querer que o outro tenha pena de mim, né? O outro ter pena de mim pode ser, nossa, muito bacana. Pode ser muito bacana o outro tendo pena de mim. Quantas coisas eu posso ganhar se o outro tem pena de mim? Quando eu me faço de vítima, quando eu me faço de coitadinho, né? Então, essa vida que eu quero criar, essa vida que eu quero escolher, ela é uma vida que ela exige, per se, que eu seja a minha melhor versão. E a minha melhor versão não está preocupada em mentir, em controlar, em manipular, em fofocar, né? Não pode, né? Nessa minha melhor versão, eu estou expressando a minha verdade, eu estou expressando a minha autenticidade, né? Nessa minha melhor versão, eu estou buscando a minha própria correção, né? Que é o que os espíritas chamam de reforma íntima, né? Eu estou buscando a minha reforma íntima. E a minha reforma íntima é um assunto meu, pessoal e intransferível. Ninguém vai poder fazer a minha reforma íntima por mim. É um assunto entre mim e Deus. Claro que eu posso buscar o meu sacerdote, eu posso buscar um psicoterapeuta, eu posso conversar com o meu melhor amigo, que normalmente tem muita generosidade no trato com os meus defeitos de caráter, né? Mas e aí? A partir daí é comigo. É um assunto entre mim e o meu Criador, né? Eu vou ter que resolver. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pedir ao Divino Espírito Santo que corrija a minha mente. Que corrija os meus pensamentos egóicos que estão me levando a ter aquele determinado tipo de comportamento que eu não quero mais ter. Que eu entendo que já não me convém mais, né? Eu uma vez li uma frase que é atribuída a Marilyn Monroe, que eu achei muito interessante, né? Ela falou assim, ela estava falando, eu acho que do marido dela, aquele segundo marido dela que ela teve, que era um cara bem intelectual. Ela falou que para um homem ficar com ela, esse homem teria que ser capaz de aguentá-la no pior dela. Se esse homem pudesse aguentá-la, Marilyn, no seu pior, então esse homem poderia ficar com ela, né? E isso me passa a seguinte ideia: ela era autêntica, né? Porque tinha todo aquele glamour de uma mulher que era considerada, eu pessoalmente concordo, né? Lindíssima, super sexy, enfim, ela era lindíssima, né? Ela tinha algo ali, ela era o perfeito arquétipo de Afrodite, na minha opinião, né? Da deusa grega Afrodite, Vênus, né? Mas e aí? O homem chegava ali para ver uma imagem, mas tinha um ser humano ali por trás, né? E óbvio que ela tinha os defeitos de caráter dela, né? Então eu achei isso muito legal. Acho que se essa frase foi ela que falou, nossa, muito, muito feliz, né? Porque nós precisamos nos envolver em relacionamentos onde as pessoas possam encarar, aceitar o nosso pior. Porque senão a gente vai sempre ficar pisando em ovos com as pessoas ou querendo manipular e fingindo que somos alguma coisa que não somos. Ah, mas isso implica que nós não vamos melhorar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o meu pior é esse aqui, você tá vendo? Você encara? Você consegue encarar? Você consegue gostar de mim do jeito que eu sou agora? Eu acordo de mau humor, ou eu tô de mau humor porque tá com calor, e eu vou perseguir o carro na linha vermelha. É isso, né, gente? Nós somos o pacote completo.
E eu acho que é meio isso que fica faltando na nossa sociedade, né? As pessoas, de um modo geral, ficam dizendo que elas são boazinhas, é todo mundo bonzinho, né? É aquela história, né? Sempre tem alguém que tem inveja de mim. Tá, mas e eu? Eu tenho inveja de alguém? E eu? Onde é que tá a minha inveja? Os meus ciúmes, a minha possessividade, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, né? E eu não tô aqui para fazer a reforma íntima do outro, eu tô aqui para fazer a minha reforma íntima, né? Então eu vejo isso e acho nesse sentido essa discussão dos raios aqui que ele traz, eu acho extremamente feliz. Por quê? Porque é uma discussão que fala dessa sombra, né? Para a qual eu vou precisar olhar, vou precisar encarar. São os defeitos da humanidade, né? São os pecados capitais. A ira, a gula, o orgulho, a preguiça, a luxúria. Acho que esqueci 2, né? Estão aí. Estão aí. Ah, eu não vou comer, eu não vou apreciar uma boa comida? Eu vou. Mas eu vou comer por 3? Né? Eu não vou descansar? Vou, mas eu não vou fazer o que precisa ser feito? E por aí vai, né? Então eu acho que essa busca, essa escolha que está se vislumbrando aqui pra gente em 2025, com o apoio do Divino Espírito Santo, né? Lembrando a vocês mais uma vez que a vontade de Deus para vocês é a felicidade perfeita. Não resta a menor dúvida com relação a isso. É a busca pela autenticidade. E se eu não puder admitir quem eu sou hoje, como é que eu vou poder ser um ser humano melhor amanhã? Se eu não admito que eu estou sendo mesquinha numa determinada situação hoje, como é que eu vou poder corrigir essa mesquinharia amanhã? Eu não estou nem vendo. É o meu ponto cego. Sabe quando você vai ultrapassar um carro? Vai mudar de faixa? E o outro está lá no teu ponto cego? Você não está vendo. Para isso que a gente precisa de terapia. Para isso. Né? E que bonito a gente poder abrir o nosso coração com alguém, né? A pior coisa que a gente pode ter é a mente fechada. Essa é a pior coisa. Porque a mente fechada está simbolizando aí um narcisismo, um apego a esse ego, a esse eu. Tá tudo uma M, mas eu não me desapego dessa minha autoimagem idealizada. Minha vida tá lá caindo aos pedaços, mas eu não me desapego dessa minha vida, dessa minha autoimagem idealizada, né? Que pena, né? A mente fechada é aquele indivíduo que chega para você já cheio de conceitos, né? Ele não tá com a mente aberta para te ouvir. Ele não tá com a mente aberta para aprender. Não, ele tem os conceitos dele, ele vem defender os conceitos dele. Então nem precisa vir. Se você já tem os seus conceitos, se você já sabe, o que você está fazendo aqui? Não faça. Venha com a mente aberta. Venha com o seu copo vazio e aí você vai poder absorver alguma coisa, né? E aí é muito engraçado, porque às vezes você vê as pessoas, como dizia a minha professora, muito cuidado quando você estiver com boas intenções, né? Você vê a pessoa se aproximar de você com excelentes tais das boas intenções e a pessoa fala uma porção de coisas para você e tá claro para você que é estudante de um curso em milagres que por trás de tudo aquilo que a pessoa te falou tem um ataque. A pessoa tá te atacando. Tem um ataque. Ela tá dizendo para você, eu sei e você não sabe. Ótimo, ótimo. Siga o seu caminho. Né? E é isso. E aí a minha pergunta é, onde é que nós estamos fazendo isso? Né? Ou, onde é que nós não estamos sabendo nos proteger, estabelecer fronteiras de forma amorosa e saudável e assertiva com as pessoas que eventualmente estejam fazendo isso conosco, né? Onde é que nós não estamos reconhecendo um puxa-saco na nossa vida? Porque nós temos um desejo egóico por adulação, né? Onde é que nós estamos nos permitindo ser cercados por gente falsa, né? Isso é um ponto fraco. Isso é o ponto cego no seu espelho retrovisor. Temos que prestar atenção.
também, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos ler as lições de novo, pra gente não se perder. Lição de número 58. A minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer, a minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoada como uma filha de Deus. Tá bom? Muito bem, então. É exatamente isso que eu queria dizer para vocês do dia de hoje, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.